Boa noite a todos. Hoje, então, estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Hoje, dia 28 de maio de 2025. Daremos início, então, ao estudo da noite com uma leitura de harmonização. Em seguida, faremos a nossa prece inicial. Então, enquanto isso, as pessoas vão entrando. Então, eu vou compartilhar um texto para. Muito bem. Uhum. Confiança no Mestre, uma mensagem de Emmanuel. Ahn, Todos somos obreiros do progresso. Todos estamos endereçados à perfeição. Comumente, porém, declaramo-nos incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual que demandem elevação e articulamos resposta negativa às requisições de serviço, demorando-nos indefinidamente em um ponto morto. Importante para nós, todavia, reconhecer que Jesus, a quem proclamamos obedecer, não pensava de modo semelhante. Disse-nos Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. Mateus 5:16. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. João 8:32. Identificareis a árvore pelo fruto. Mateus 12:33. Buscai e achareis. Mateus 7:7. Amai os vossos inimigos. Lucas 6:27. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5:44. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. E Mateus 5:39. Acumulai tesouros nos céus. Mateus 6:20. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13:34. Meditemos nas afirmativas do Cristo a nosso respeito. Justo ponderar que ele de ninguém solicitou o impossível. E, se apelou para nós, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, procurar a verdade, amealhar conquista da alma, conservar a consciência tranquila e amar-nos fraternalmente, é que podemos empregar boa vontade e esforço constante no próprio burilamento a fim de o atendermos. Muito bem, esse texto eu achei ele tão bonito, porque ele traz algumas máximas do Cristo e cada uma delas, né, merece ser realmente estudada, refletida em todos os seus aspectos, em todas as suas palavras. Ainda vamos fazer isso, né, a partir do próximo ano, estudar mais profundamente os versículos, mais a fundo. E assim, amado Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos em seu nome, mais uma vez, nessa noite, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais das suas lições, das suas mensagens, que tenhamos os nossos corações abertos, prontos para receber, Senhor, essa sua mensagem e que, de alguma forma, possa atuar em nós, possa agir em nossos corações, para que possamos continuar fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E assim, agradecemos a todos os presentes e a espiritualidade amiga que nos acompanha e vamos dar início aos estudos da noite, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Não é? Vamos aqui. Então, nós estamos estudando os princípios da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, certo? Então, nós já estudamos Deus, Jesus, Espírito, Perispírito e evolução. Vai ficando, cada vez que vai avançando,
parece que o tema vai ficando mais interessante, né? Que tem mais coisa para a gente olhar. Tem tanta passagem relacionada, né? Achei várias outras passagens agora sobre evolução e o tema vai ficando cada vez mais bonito, mais grandioso e a gente vai fixando, né, esses princípios da doutrina à luz do Evangelho de Jesus. Isso. Muito bem. Boa noite, João, nosso amigo, facilitador. Isso. O que que nós vamos ver um pouco o que ele nos trouxe. E eu também, depois, também tenho alguma coisinha. Vamos lá, então. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, então hoje o dia assim, né, ele é bem tranquilo, os microfones podem se abrir, as pessoas podem falar, bem relaxado, tá bom? Não precisa nem pedir para falar, já vai falando. Bom, gente, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Está Aham, todo mundo me ouvindo bem? aham. É jóia. Como a Denise bem falou, hoje é um dia de revisão, ok? Revisando. E nós vamos usar a própria referência que o Xaxá tem usado para a gente, que é a referência da USE, né? Da UEM, perdão. Deixa eu fechar aqui. João, Tá talvez vendo? vamos deixar você por enquanto sem imagem. Vamos. Isso, da outra vez deu mais certo. Deixa eu Depois você fechar abre. aqui. Depois você abre. Deixa eu só fechar aqui. Peraí, deixa eu fechar minha câmera, então, para ficar melhor. É porque o Eu vou som tá compartilhar com saindo vocês. cortado. É, então, deixa eu já Uhum, tirar a imagem, porque aí, pelo é uma menos, eu pena. corto o som. É uma pena. Pronto, ok. Foi? Está todo mundo vendo a apresentação? Sim. Beleza. Então, se Hã? acontecer alguma coisa diferente, é só vocês sinalizarem, ok? Hum. Então, como a Denise bem falou, a gente vai fazer uma revisão dos 5 primeiros temas que o Xaxá vem facilitando para a gente. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito. Eu e a Denise, a gente estava conversando nos bastidores e parece que nessa aula do Perispírito a gente falou sobre ressurreição, não foi, Denise? Ficamos esclarecendo melhor ressurreição e reencarnação. E aí a Isso. gente não discutimos tanto a questão do perispírito mesmo. Hoje a gente vai dar um ampassã no tema perispírito, porque o tema reencarnação vai ser trabalhado lá Vai. no capítulo 8, né? No tema 8, como vocês Aham. podem ver aqui embaixo. Então, hoje a gente vai seguir e vai falar um pouquinho, nem que seja ampassã de perispírito, ok? Vamos lá. Deus. Sobre Deus, as referências que o próprio professor Honório facilita na evangelização da UEM é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, é o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele pede para a gente também refletir sobre a questão 13 do Livro dos Espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo, soberanamente bom, temos uma ideia completa dos atributos de Deus. E o Espírito da Verdade responde, do seu ponto de vista, ou seja, do nosso ponto de vista de espíritos encarnados num planeta de provas e expiações ainda bem imperfeitos, do nosso ponto de vista, sim, porque na nossa crença, na nossa capacidade intelectiva, esses atributos parecem abranger tudo. Porém, o Espírito da Verdade nos alerta que há coisas que estão, né, e não são poucas coisas, há muitas coisas que estão infinitamente, inimaginavelmente, imensuravelmente acima da inteligência até do homem mais inteligente que já pisou nesse planeta. E que, obviamente, a nossa capacidade intelectiva, a nossa memória, a nossa linguagem, a nossa cultura, a nossa capacidade de mentalização, a nossa inteligência, que é restrita e ainda bem imperfeita e poluída pelas sensações corpóreas, ainda muito materializado, não tem meios de almejar, de conceber e muito menos de exprimir. Então, para que está se dizendo isso? Vocês lembram que o Xaxá deixou bem claro, na aula que ele falou sobre Deus, de que não adianta a gente ficar
Não adianta a gente ficar, Que é, menino? Que é? não adianta a gente ficar elocubrando, né, tentando se demorar em estudar atributos divinos, porque qualquer atributo divino que a gente tentar postular vai ser, vai ser muito aquém do que Deus é realmente. E aí, para a gente raciocinar um pouco sobre isso, né, eu vou trazer uma lição de Emmanuel daqui a pouco. Mas, terminando o raciocínio de Kardec, ele fala: a razão, ou seja, a inteligência que a gente já tem, nos diz que Deus, para ser Deus, tem que ter tudo infinitamente, inimaginavelmente pleno e perfeito. A nossa mente não consegue nem entender direito tudo e nada. Se a gente pegar as discussões filosóficas, desde que a filosofia é filosofia, desde quando ela começou lá na Jônia, né, com Pitágoras, a gente vai ver que até hoje a gente não sabe direito definir, a gente não tem uma consciência perfeita do que seja o tudo, do que seja o nada, do que seja o eterno. Então, se a gente não consegue entender conceitos simples que a nossa mente já é capaz de postular, imagina tentar entender uma infinita e eterna perfeição. Não dá para a gente. Né? E, lógico, a nossa concepção de Deus jamais seria uma expressão fidedigna dessa perfeição e dessa plenitude. O que nos leva a ter que aceitar forçosamente, por mais que nos doam, e na aula que eu falei de Deus para vocês, eu fiz questão de frisar isso, o nosso Deus, o Deus concebido por nós, raça humana, é um Deus ainda muito aquém, muito longe e muito distante, muito imperfeito, muito absurdamente imperfeito, para ser até chamado de Deus. Né? Para que está acima de todas as coisas, Kardec completa o raciocínio dele. Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer uma das imperfeições que a nossa imaginação possa conceber. Ou seja, realmente nós não estamos preparados para pensar no o que é Deus. Apesar da resposta ser genial, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ali está tudo que nós conseguimos conceber e entender do que seja Deus. Mas, para além disso, o nosso cérebro, nesse estágio atual, ainda não consegue. E aí, como eu falei para vocês, Emmanuel, lá no Canais da Vida, capítulo 20, tem uma lição chamada Deus Nosso Pai. E lá ele fala o seguinte: seria temeridade de nossa parte desafiar, olha a palavra que Emmanuel usa, desafiar a divina sabedoria com qualquer classificação de seus atributos. Olha o que Emmanuel está dizendo para a gente. É muita petulância nossa tentar classificar Deus por qualquer que seja o atributo, porque por mais que a gente chegue na perfeição da definição, o nosso estágio vai estar infinitamente aquém do que Deus realmente possa vir a ser. Mas Emmanuel fala lá no final da lição: pelo coração, no entanto, nos será possível buscar o exemplo de Jesus e sentir o Supremo Senhor por nosso Pai de sabedoria e misericórdia. Ou seja, o que dá para a gente fazer hoje, no atual estágio evolutivo que a gente se encontra? Através da educação dos nossos sentimentos, através do nosso coração, buscar com sinceridade tudo que nós já conseguimos entender, vivenciar e replicar do exemplo do Cristo, para que, a partir dessa atitude, a gente consiga sentir Deus mais próximo da verdade que ele representa. Ou, como está escrito lá em João 4:24, Deus é Espírito, inteligência suprema. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Então, Deus é Espírito, Deus é inteligência suprema, ele é o Espírito Supremo. E importa para Deus que quem quer que seja que queira adorá-lo, venerá-lo, servi-lo, lembrando que a palavra adorar, no conceito judaico, não é só celebrar, é servir.
É celebrar, inclusive, a chance de estar servindo. Isso é que é adorar para os judeus. As pessoas que querem celebrar e servir a Deus têm que celebrar e servir a Deus em espírito, ou seja, em inteligência, e em verdade, ou seja, em sabedoria. Então, como o Emmanuel fala, e Meimei repete, se eu não me engano, André Luiz também fala, duas asas vão elevar o espírito até Deus. Uma asa é o amor, e a outra asa é a sabedoria. Isso também pode ser entendido como adorar Deus em espírito e em verdade. Aproveitando que o nosso mestre acabou de passar na nossa timeline aqui, e Jesus? Bom, aí o professor Honório pede para a gente, obviamente, né, refletir sobre a questão 625 de Livro dos Espíritos, onde se pergunta, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu, tá, gente? Vocês vão ver algumas traduções como tem oferecido, mas esse tem oferecido é uma forçação de barra que os nossos irmãos tradutores fizeram, porque no francês original, né, offert à l'homme, quer dizer, ofereceu, né, para servi-lo, ou seja, os dois tempos verbais da frase estão no passado. Ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. E aí, a palavra, a resposta em francês é voyez Jésus, que quer dizer examine, não é vem de Jesus, tá, gente? É examine Jesus. Então, vamos começar a rever a nossa tradução da questão para ela ficar, inclusive, até mais compreensível e mais orientativa para nós. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a gente? Né? E, óbvio, o tem oferecido é uma forçação de barra mais proposital, para que no português fique mais fácil de entender. Porque no francês, quando se fala assim, Deus ofereceu, ponto, ponto final. Se ofereceu, está sendo oferecido até hoje. O francês, a língua francesa, ela admite isso. Se ofereceu no passado, o que é no passado vale no presente. É muito difícil para o francês negar o presente pela ausência, né, da como é que chama isso? Gente, fugiu agora. Do desdobramento verbal, né, da flexão verbal. Então, ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. A resposta é examine Jesus. Vamos examinar Jesus para que a gente entenda o que é ser o tipo mais perfeito de guia e modelo. E Kardec faz um comentário sensacional, que eu vou trazer o início e o final do comentário do Kardec, que é o que vale a pena. Kardec fala o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, ou seja, o máximo que a gente pode pretender no planeta Terra é chegar à perfeição moral que Jesus exprimiu enquanto encarnado. E que fique muito claro isso. Quando se fala perfeição moral, não está querendo dizer que nós vamos chegar a espírito crístico no planeta Terra. Um estudo mais aprofundado da doutrina dos espíritos nos permite entender isso com mais clareza. No planeta de provas e expiações, não é lógico que ele te faça Cristo, mas a perfeição moral do Jesus, do personagem encarnado no planeta Terra, que alguns gostam erroneamente de chamar de Jesus histórico, mas que vale a comparação, porque a parte humana que Jesus manifestou, a parte humana que o Cristo nos mostrou, a parte humana que, né, aceitou, como diz Emmanuel, a diminuir o padrão vibratório dele bilhões de anos, bilhões e bilhões de anos, porque quando o planeta Terra foi formado, ele já era Cristo. E onde ele se tornou Cristo são sistemas solares que já não existem mais, e eu tenho a ousadia de dizer para vocês que nem no nosso multiverso estavam. Para mim, eu tenho que Jesus chegou a Cristo em outros multiversos que já não existem há bilhões e bilhões de anos, comparativamente com a nossa evolução daqui do nosso multiverso. Mas então, a perfeição moral enquanto personagem encarnado
enquanto hominal, enquanto reflexo hominal de uma divindade, essa perfeição moral é o máximo que a gente vai ter aqui no planeta Terra. E é por isso que Deus ofereceu para a gente como guia perfeito, o modelo perfeito, e a doutrina que esse personagem, que nós chamamos de Jesus, esse espírito crístico, a quem nós carinhosamente chamamos de Rabi, bom pastor, divino amigo, Jesus, essa doutrina que ele conseguiu nos ensinar é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ou seja, o Evangelho de Jesus é o compêndio mais perfeito que se pode ter no planeta Terra. Ou seja, é o compêndio da lei divina mais perfeito que o planeta Terra poderia ter. Então, no Evangelho está a melhor tradução, a melhor explicação, a melhor forma de se entender a lei divina, pelo que Jesus disse também, mas pelos exemplos que ele deu. Porque, como Kardec fala sabiamente, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Emmanuel também dá essa sugestão, né? A gente sabe que seria um exagero acreditar piamente nisso, mas Emmanuel faz um xiste numa lição que ele fala: se fosse para ser médium de alguém, Jesus seria médium de Deus. Obviamente, a gente sabe que existe um exagero. Entre Jesus e Deus, provavelmente existe um sem número de castas espirituais inimagináveis, pela lógica. Mas ele estava muito mais próximo da concepção perfeita de Deus do que nós estamos hoje. Então, ele realmente é aonde nós temos que mirar. Ele é a bússola. Ontem eu li uma lição da Amélia Rodrigues, no livro dela, O Essencial, esse livro novo, entre aspas, que ela fala assim: Jesus é a eterna bússola. E é. Ele é a bússola. Ele sempre vai apontar o melhor caminho para a gente. E aí Kardec faz uma crítica aos homens que tentam se apropriar da palavra do Cristo, do Evangelho, dos ensinamentos do advento do Cristo, a seu bel prazer, e conclui dizendo: muitos desses homens que usam de má fé para com o Evangelho, para com as ideias e atitudes do Cristo, são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Isso é muito importante que a gente tenha em mente toda vez que for estudar o Evangelho. Se você tirar conclusões que você perceba que servem mais a você do que ao bem comum, ou seja, você está tirando mais proveito dentro do seu sistema de crença do que propriamente aquilo está te esclarecendo sobre qual é a verdadeira dinâmica da caridade. Ou seja, se você perceber qualquer traço de prevaricação na sua interpretação do Evangelho, volta lá e releia. Porque todo ensinamento do Cristo é, foi e sempre será única e exclusivamente em prol do bem maior. Ou seja, até para nós entendermos a bondade expressa nas palavras e nas atitudes do Cristo, a gente precisa transcender o nosso ego. A gente precisa pensar para além da minha individualidade. Porque senão a gente cai no erro que Kardec está nos chamando a atenção. Servir as nossas paixões e servir para dominar as pessoas que nos circundam através de um pseudo-conhecimento ou um conhecimento inapropriado ou um conhecimento incompleto da magnificência, da bondade, da indulgência e da tolerância que estão contidas nas palavras e nos atos do Mestre Jesus. Ou, nas palavras de Emmanuel, lá no Religião dos Espíritos, só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na Terra. E é muito legal o Emmanuel ter usado essa palavra integralmente, porque ele endossa e reforça o que Kardec quis dizer. Só se segue o Cristo se você realmente se entregar de corpo e alma a aprender a doutrina dele.
Aí você, nesse momento, deve estar pensando, nossa, João, que palavras duras as suas, porque como que eu vou entregar a minha vida integralmente a Jesus? Realmente é bem difícil. Largar tudo, pai, mãe, terras, irmãos, e seguir Jesus como ele mesmo pede no Evangelho, é muito complicado. Mas, como o Alcione ensina para a gente no Renúncia, há de se ter a justa medida da abnegação que estamos dispostos a aplicar em nós mesmos, a fim de receber a lucidez e a claridade dos ensinos de Jesus. Vale o autoexame de quanto eu consigo me abnegar, abrir mão, renunciar, para que eu consiga me integrar, consiga me entregar integralmente, mesmo que numa fração mínima, mas que aquela entrega seja integral às lições do Mestre Jesus. Ou, como ele mesmo disse, lá em Mateus 16, quando ele pergunta para os discípulos quem vocês acham que é o Ben-Adã? Essa é outra passagem também bem polêmica nas interpretações. Né? Muitas pessoas, vocês vão ouvir muitos confrades, inclusive, dizendo assim, ele está perguntando quem vocês acham que é ele. Não. Ben-Adã é uma figura mitológica do profeta Daniel que é relacionada ao Messias. É uma visão que Daniel teve num sonho de como seria o Messias. Ben-Adad, do hebraico, filho do homem. Querendo dizer assim, quem vocês acham que vai ser realmente aquele que é o primeiro? Aquele a quem Deus criou primeiro para vir como nosso Messias. Por isso que ele pergunta, quem vocês acham que é o filho do homem? Alguns dizem que é Elias, ou Eliseu, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Eles achavam que o Messias viria como a ressurreição de um dos grandes profetas de Israel. E aí Jesus pergunta, tá bom, e eu? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro levanta e responde, tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus que vive. E isso é muito legal, porque essa expressão Deus que vive é um dos tipos mais poderosos de deidade que existe no panteão monoteístico dos judeus. Né? Não sei se vocês conhecem, os judeus têm um quadro, os vários nomes de Deus. El Shaddai, Elon, Ra, tem vários nomes. E esse Deus que vive é o mais poderoso. Né? Se eu não me engano, não é Yahvé, não é o Javé, não. Tem outro nome que eu vou lembrar daqui a pouco. Mas ele está querendo dizer o seguinte, você é o Messias mesmo, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que você é o Messias. E aí ele responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelou isso. Mas justamente esse Deus que você fala que eu sou filho, esse Deus que te revelou. É muito bonita essa passagem. Ou seja, Jesus é realmente, sem dúvidas, o nosso Cristo planetário, o Ben-Adã, ou seja, o filho do homem, o filho primeiro de todos da linhagem, né, para o judeu é muito. Por que Ben-Adã? Porque a linhagem do judeu é muito importante, né? E esse seria não o Adão, Ben-Adã, Adão, personagem mítico judaico, Adão do Éden, mas o Ben-Adã é uma expressão que quer dizer assim, o primeiro dos homens, né? Aquele a quem foi gerado. Sobre espírito, então, já que a gente está começando a transcender, já falamos de Deus, já falamos do Mestre querido, e sobre espírito, o que o professor Honório pede para a gente refletir? Lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Notem que espíritos está escrito as duas vezes que aparece no texto com E maiúsculo. Né? Existe uma nota, inclusive, no Livro dos Espíritos, né? Falando a palavra espírito com E maiúsculo, é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos
e não mais o elemento inteligente do universo, como um espírito em geral. Então, a partir daquele momento, Kardec começa, a partir daquele momento não, né? O espírito empregado na codificação com a letra E maiúscula, Kardec está querendo dizer o espírito livre do corpo material, o espírito errático, né? Vamos dizer assim. E o professor Honório pede para a gente também meditar sobre a questão 115, quando Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Óbvio, a gente conhece essa resposta, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, criou a todos nós sem saber, isentos do conhecimento. Nós vamos construindo o conhecimento através das nossas experiências. Mas o Espírito da Verdade continua a resposta dele. A cada um, Deus deu determinada missão. Também não é novidade para nós. A gente sabe que em todas as reencarnações, aquilo que André Luiz chama na sua obra de projeto reencarnatório, nós sabemos que, na verdade, é uma missão. Toda vez que a gente reencarna, a gente tem uma missão. A cada um de nós, Deus nos deu uma missão. Está lá na resposta da questão 132, quando Kardec pergunta qual é o fim da reencarnação. Deus nos impõe a reencarnação como meio de expiação e provação para chegar cada vez mais perto da perfeição, da felicidade e do amor divino. Um outro fim, continua o Espírito da Verdade. Uma outra finalidade a encarnação também tem, a de colocar o espírito em condições de cooperar com a parte que lhe cabe na obra geral do universo. Ou seja, a reencarnação também serve para que cada um de nós realize essa tal missão que Deus determina, que é a nossa parte de cooperação em toda a dinâmica universal da inteligência suprema, que é Deus. É a nossa ínfima parte, é a nossa microengrenagem, mas que em cada reencarnação a gente assume essa missão, né? E aí Kardec e o Estudo da Verdade ainda complementa. E é por isso que em cada vez que vai reencarnar, ele pega a matéria mais pertinente para cada esfera planetária que ele for reencarnar, e aí usa lá o perispírito dele, para o espírito que reencarna lá com o corpo material necessário. Certo? Mas essa missão, o cumprimento dessa missão em cada reencarnação, tem a finalidade de nos esclarecer e nos fazer chegar progressivamente à perfeição possível, através do conhecimento da verdade, para nos aproximar de Deus, porque é nessa proximidade que vem através do conhecimento da verdade, que causa uma perfeição progressiva do nosso espírito, é ali que nós vamos encontrar a pura e a eterna felicidade. Por isso que João, né, fez questão de escrever as palavras do Cristo. Aqueles que quiserem ser verdadeiramente meus discípulos, permaneçam na minha palavra. E aí, vocês vão conhecer a verdade que vai libertar vocês da ignorância, que vai libertar vocês do jugo, do medo, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da individualidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está justamente nesse movimento da reencarnação, no cumprimento dessas missões que Deus vai nos dando em cada reencarnação. E essa missão consiste basicamente em quê? Em expiar. Expiar é necessário. Porque você precisa corrigir os erros. Você precisa experimentar as consequências dos seus atos não conformes à lei de Deus, porque experimentando a dor, e vamos combinar aqui que dor ela é pedagógica e ela não é nem boa nem ruim. Nenhuma ferramenta divina pode ser taxada de boa ou ruim. Ela é o que é, ela é justa. Nós é que temos a mania, pela nossa infância emocional, pela nossa imaturidade afetiva, a gente tem mania de achar que a dor, que é consequência dos nossos atos, é ruim. Mas não é. Ela é a nossa pedagoga. É através dessa dor que o aprendizado nos é permitido entrar. E, lógico,
A expiação faz parte dessa missão? Também. Mas para chegar nessa perfeição, para conhecer essa verdade, para se aproximar de Deus, para atingir essa felicidade, a gente precisa mesmo das provas. Vocês lembram a diferença? Expiação é você vivenciar a consequência justa das suas atitudes não conformes à lei de Deus. E provação é você aplicar o que você aprendeu na expiação, para que você saiba o quanto você já aprendeu e o quanto falta aprender. Então, para chegar próximo dessa verdade, que vai nos levar mais próximo de Deus, que vai nos levar nessa felicidade, cumprindo a nossa missão em cada reencarnação, a gente precisa passar pelas provas. Ou seja, a gente precisa vir aqui aplicar o que o nosso espírito já aprendeu e descobrir o que falta aprender. Por isso, puxando a brasa para minha sardinha, que é indispensável o autoconhecimento. E, puxando a brasa ainda mais para minha sardinha, a melhor forma de autoconhecimento que a gente tem no planeta Terra são as terapias, as psicoterapias. A maior forma e melhor forma de autoiluminação é a autoevangelização. Resposta de Emmanuel na questão 219 do livro Consolador, que eu sempre gosto de lembrar. Mas a forma melhor de autoconhecimento é você fazer a terapia, como está descrito na resposta da questão 919, que Agostinho nos orienta. Aquilo que Agostinho orienta é a forma mais primitiva, mais básica de psicoterapia. Uma autoanálise, uma autorreflexão, uma autocrítica, um autodescobrimento, uma autodecifração e um autoplanejamento, uma autopactuação para seu aprimoramento. E aí o Espírito da Verdade fala que nesse processo de provações, que é a nossa missão e é a função maior da nossa reencarnação, uns de nós aceitam submissos. E aí chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada, ou seja, a missão que você recebeu para aquela reencarnação, quanto mais submisso você for, ou seja, e submisso aqui, gente, tá? Eu li, reli, meditei, cheguei a uma conclusão. Submisso aqui é o justo oposto da palavra murmurar. Submeter-se está no sentido oposto direto de murmurar, ou seja, submisso é aquele que fala, tudo bem. Que ao contrário de quem murmura, fala, nossa, mas eu vou ter que passar por isso, gente, será que isso é justo mesmo? Não, eu não mereço passar por isso. Olha quanta coisa boa eu faço, não é possível. Não, Deus deve ter se enganado. Isso, que é murmurar, faz com que a gente permaneça afastado desse processo de aperfeiçoamento e da prometida felicidade, que é a consequência desse aperfeiçoamento. Então, além da nossa missão ser calcada, fundamentada nas provações, que é a experimentação do que você já aprendeu, o espírito que você já aprendeu, além disso, você tem que passar por elas como um aluno que, estudando ou não, sabe que não tem como fugir da prova. Ou vocês acham que em alguma vez, hoje em dia eu já não falo tanto, mas nas épocas mais antigas, se você chorasse em cima da prova, o professor ia falar, não, tudo bem, aqui, ó, devolve a prova aqui, não pode não, você já passou de ano, pode ir, não precisa fazer a prova. Não, chorando ou não chorando, pelo menos na minha época, você ia fazer a prova. E a sabedoria divina é mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções de misericórdia. Você murmurando, você vai passar pela prova. Só que o aprendizado e o processo de autoconhecimento da prova fica poluído pelo seu egoísmo. Murmurar nada mais é do que uma forma muito infantil de egoísmo. É você achar que você não merece o que está acontecendo com você. E isso é de uma infantilidade emocional brutal, principalmente para aqueles que já professam a doutrina dos espíritos, porque sabem que nenhuma aprovação é desproposital. Se chegou até nós, chegou com a permissão de Deus e mais, chegou com a aquiescência de Deus, que aquele era o melhor momento para aquela prova chegar e nos ensinar o que precisava ser aprendido. Ou nas palavras do próprio Jesus, né? Mentira, nas palavras do próprio Jesus, não. Aqui ele só está dando o exemplo da Talitha Cumi.
da filha de Jairo, né? Quando chegou lá, a filha de Jairo morreu Jesus, entrou no quarto, olhou para ela, olhou o espírito que estava habitando aquele corpo da filha de Jairo, olhou bem, falou assim: sai todo mundo do quarto. E proferiu a frase em hebraico, Talitá cumi, que quer dizer o quê? A menina está só dormindo, gente. A garota está só dormindo. E aí ele mandou o espírito despertar. Imediatamente ela se levantou e ordenou a dar-lhe de comer. Aqui, quando o professor Honório pede para a gente meditar sobre essa passagem de Lucas, o que ele está dizendo? O que ele está pedindo para a gente meditar? O espírito retornou. Ou seja, um corpo onde o espírito não esteja dominante, não esteja ali ativo, é um corpo inanimado, é um corpo que não tem lógica, não tem motivo. Jesus chama o espírito dela de volta. Onde é que estava o espírito dela, João? Não faço a mínima ideia. Mas ela estava, de alguma forma, emancipada. Catalepsia, coma, sei lá. Mas ela estava, de alguma forma, emancipada. E aí a gente sabe que não é comum, mas como e o professor Paulo César Frutuoso, que é um grande estudioso da mediunidade e dos efeitos, lá da Boiúna, lá do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, tem livros maravilhosos sobre fenômenos físicos e sobre a mediunidade. E vou repetir, é um imenso estudioso, ele tem uma teoria maravilhosa. Ele fala assim: antigamente, na antiguidade, existiam, sim, grandes fenômenos, e eram extremamente comuns grandes fenômenos. Mas na época da Inquisição, Santa Inquisição da Igreja, muitos médiuns foram assassinados. E hoje, a gente sabe que a mediunidade é genética, ela é transmitida geneticamente. Então, muitos médiuns foram assassinados na Santa Inquisição, e não foram poucos. Se vocês lerem sobre a Santa Inquisição, foi um número de assassinatos, de execuções muito considerável, e oficialmente, fora os extraoficiais. Oficialmente, que é nos dado pesquisar, já é um número muito considerável. Imagina os extraoficiais. E por conta dessa chacina de médiuns, a mediunidade teve um gap, uma lacuna, né, entre a Inquisição e as eras pós-medievais. Mas o professor Paulo César Frutuoso tem essa teoria que eu corroboro muito com ele. Então, provavelmente, a filha de Jairo estava tendo um despertar mediúnico ostensivo, em que ela desdobrou ou emancipou e ficou lá, o espírito dela meio sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. Jesus chegou e só falou: filha, volta para o corpo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos continuar. Só segue a voz aqui do titio, vem cá, vem para cá. Provavelmente foi isso. Mas o que o professor Honório está pedindo para a gente refletir? Na existência do espírito. E que ele existe independente da matéria. Porém, nós sabemos que ele necessita da matéria para se manifestar nesta dimensão que nós nos encontramos. Na erraticidade, ele não precisa do perispírito. Da matéria, não. Mas nesta dimensão, o que nós chamamos, a densidade energética que nós chamamos comparativamente de matéria na dimensão que a gente habita, é necessário para que o espírito se manifeste. E doutor e professor Honório também pede para a gente meditar em Lucas 24:15, né, sobre a transfiguração. Sobre a transfiguração. Por quê? Na transfiguração, a transfiguração é na próxima, sobre o caminho de Emaús. Eu estou falando sem ter lido o versículo, perdão. Sobre os dois discípulos no caminho de Emaús e Jesus ali, né, se manifesta e caminha com eles enquanto eles debatiam e conversa com eles. Que estão debatendo aí? Você não está sabendo o que aconteceu sentado, um dos maiores que já se ouve, taumaturgo, perfeito, indubitavelmente habitado e comandado por Deus, e foi conversando com eles. Também como uma prova do Espírito que está acima, além, que precede e pós-cede a vida material. Esse grande videogame, né? Esse grande universo de avatares que nós chamamos de mundo dos reencarnados. E aí o perispírito, como eu já comecei a adiantar para vocês, o perispírito é aquela semimatéria, invólucro semimaterial, como Kardec fala lá na questão 98 do Livro dos Espíritos.
semimaterial. Hoje a gente sabe que a matéria tem mais um estado. Os computadores quânticos, inclusive, só foram possíveis porque as inteligências artificiais elas descobriram que existe um novo estado material. Qual estado é esse, João? Não sei explicar para vocês, porque o pouco que eu consegui estudar eu não entendi. Mas, até onde eu entendi, e por favor, só tomem essa explicação como um pontapé inicial. A partir do que eu vou falar, busquem e pesquisem vocês mesmos. No final das contas, matéria é só um nível de condensação energética que as ondas manifestam em cada dimensão de espaço-tempo. Nossa, João, ficou mais difícil ainda. Calma. Dependendo da dimensão, a densidade da onda, ou seja, a condensação daquela onda em energia, o nível de condensação vai dando a dureza da matéria. Por isso que a matéria carne, vocês não estão me vendo, né? Mas estou apertando a minha carne aqui. A matéria carne é mais densa, o perispírito é menos denso e o espírito é menos denso ainda, comparativamente, nessa dimensão. Mas se você for para a dimensão da erraticidade, o espírito e o perispírito são muito mais densos do que aqui. Ou seja, no final das contas, o que diz a matéria ser mais densa ou menos densa é a capacidade de cada dimensão de condensar a energia. Porque, na verdade, o que existe é onda e energia. E ainda já tem físicos postulando que, na verdade, o que existe é onda, porque a energia já é uma condensação da onda. Então, na verdade, não existe nada no universo além de onda em diferentes estados de condensação. Mas vou repetir, isso é só um pontapé inicial do que eu já consegui entender. Vocês busquem também nos estudos de vocês. E se eu estiver falando alguma besteira, vocês voltem para me corrigir. E aí, o Espírito da Verdade, sobre esse invólucro semimaterial do Espírito, e Kardec pergunta, tem uma forma determinada? Ou seja, ele pode ser perceptível? O Espírito da Verdade fala, sim, e ele toma a forma que o Espírito quer. Né? E é assim que eles aparecem algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, pode até tomar uma forma visível e palpável, como provavelmente foi a forma que Jesus aparece para os do caminho de Emaús. A gente só não pode falar com mais certeza de que Jesus teve um perispírito tangível no caminho de Emaús, porque os discípulos demoraram a reconhecer que ele era Jesus. Então, pode ter sido até uma materialização, como a gente vê lá no Materializações Luminosas do Peixotinho no Chico, uma materialização até meio menos perceptível, né? Com um formato mais diferente. Pode ser, não sei. Mas a questão é, lá na 135, o professor Honório pede para a gente refletir sobre o seguinte: há alguma coisa no homem, além da alma, além do espírito e além do corpo? Sim, o laço que liga a alma ao corpo, chamado de perispírito. E aí eu trouxe a 135A só para complementar o raciocínio, só para reforçar o que ele já fala lá na questão anterior. Ele fala, qual é a natureza desse laço? Opa, alguém quer falar? Não. Não, posso continuar? Acho que pode. Foi a microfone da Liliane que abriu. E Liliane quer falar, filha? Liliane, quer falar? Não, desculpa, gente, é que eu fui conectar o celular aqui junto. Deu ruim, desculpa. É. Sem problema, querido, sem problema. E aí Kardec pergunta na 135A qual é a natureza desse laço, só reforçando o que ele já tinha respondido antes. É semimaterial, ou isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Se eu acabei de explicar para vocês que o que existe no universo, nos multiversos, é onda, e o que difere essa onda é o nível de condensação, então o espírito é menos condensado, a matéria é o mais condensado que a gente tem aqui nessa dimensão. O perispírito está entre um e outro. E o Espírito da Verdade ainda dá uma dica maravilhosa para a gente. É preciso que seja assim para que os dois, o corpo e o espírito, possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço, que é o perispírito, é que o espírito se atua ou se manifesta na matéria e vice-versa. Ou seja, é necessário que tenha uma gradação entre as condensações energéticas
para que o princípio inteligente ele consiga fluir. Se tivesse uma distância condensatória muito grande entre o espírito e a matéria na nossa dimensão, uma lacuna muito grande, ia ficar difícil de haver essa comunicação. Então, existe um intermediário, que é o perispírito, para que essa comunicação aconteça bidirecionalmente, né? Da matéria para o espírito, do espírito para a matéria. Aí eu trouxe para a gente aqui rapidinho, tá? Vou ler porque vale muito a pena. Eu não lembrava que no livro Roteiro, Emmanuel explicava perispírito de forma tão sensacional. Emmanuel fala que como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Pergunta Emmanuel. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta a respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Ou seja, Emmanuel fala assim, explicar para explicar para espírito para nós reencarnados é tão difícil quanto você explicar para uma lagarta o que vai acontecer com ela depois que ela vencer a crisálida. Ou seja, explicar para uma lagarta que um dia ela vai ser borboleta. Colado ao chão ou à folhagem, continua Emmanuel, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes da própria asa. A gente não desconfia do potencial que o nosso perispírito tem. E Emmanuel continua, o perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Ou seja, o seu perispírito vai ficar atrelado à realidade psíquica que você construir durante a sua experiência corpórea. Por isso é que existe umbral. O que é umbral? É o conjunto, é a resultante de um padrão psicoidentitário ou psicosférico de espíritos que ainda estão extremamente materializados e extremamente ignorantes da lei divina. Então, eles criam aquele campo de realidade e o seu perispírito vai para lá por quê? Porque o peso dele só permite você chegar até ali, como a asa da borboleta, como a asa do inseto que o Emmanuel usa no exemplo anterior. Olha que legal. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Ou seja, o seu perispírito ainda responde ao poder espiritual que você consegue manifestar. Por isso que Jesus se transfigurou no Tabor. Ele só deu uma amostra grátis ínfima do poder espiritual dele. E o espírito dele resplandeceu tanto que o que os discípulos apóstolos que estavam ali junto com ele conseguiram entender que as vestes se tornaram translúcidas, mas não foram as vestes. O perispírito do mestre se tornando luz na nossa dimensão, porque ele deixou a gente entrever um pedaço ínfimo do poder espiritual dele. Organismo delicado, Emmanuel continua, com extremo poder plástico, ou seja, ele se molda, ele se adequa, ele se adapta, modifica-se sob o comando do pensamento. Por que do pensamento? Porque o espírito é o princípio inteligente do universo. O pensamento é a unidade de medida do espírito. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura, ou seja, o perispírito, se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito, ou seja,
ao perispírito em qualquer plano de evolução. Ou seja, para o nosso perispírito se adequar cada vez mais e melhor à nossa realidade espiritual, é necessário que a gente realize progresso mental. E aí, como eu já tinha falado antes, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um exemplo clássico de como que a manifestação do Espírito é impressa no perispírito. Como o perispírito transmite para a gente, manifesta para a gente o Espírito. Dos exemplos é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ou, como ele aparece lá para Tomé, relatado em Lucas 24, pode tocar aqui, ó. Aqui ele não fala não só com Tomé, né? Depois ele fala especificamente com Tomé, mas na hora que ele chega, os discípulos aparecem lá no meio de todo mundo, do nada, do nadão, tá todo mundo lá trancado, morrendo de medo dos centuriões dos romanos ou sinédrio acharem eles lá na casa de Maria Marta, todo mundo lá malocado, cheio de medo. Jesus brota do nada, do nadão, Jesus brota no meio da galera. Opa, boa noite, salve. Ah, o que está acontecendo? Sou eu. Não, não pode ser você, não, fantasma de gente. Vem cá, toca aqui, toca em mim. Vê. Porque um espírito não tem carne e osso, como vocês estão observando que eu tenho. Há até a polêmica descrição de que ele deveria ter comido com eles. A gente sabe que não há necessidade disso. Talvez, e muito provavelmente, eu ouso e prefiro acreditar que ele simulou estar comendo para que eles acreditassem piamente que ele estava ali realmente como carne e osso, conforme se entendia carne e osso naquela época. Hoje nós sabemos que ele se materializou, o perispírito dele se tornou palpável e visível, que é uma habilidade do perispírito. Está aí os agêneres que dizem para a gente a possibilidade disso, né? E ele ficou lá e habitou entre os caras, porque ele precisava mostrar para aquele povo ainda com certa dificuldade de entendimento que sim, o espírito é soberano, pré-existe, pós-existe a experiência carnal, né? Por isso que ele se tornou palpável e visível, né, a partir do terceiro dia, quando ele ressurgiu dentre os mortos. E aí, para a gente terminar aí para a nossa conversa, a evolução. Né? O que o professor Náurio pede para a gente meditar sobre a evolução? Questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Óbvio, nós nos melhoramos. Existe o livre-arbítrio. Deus não nos cria maquinalmente e nem quer que nós sejamos réis obedientes, né? Protótipos de maquinados e obedientes. Ele quer que nós nos desenvolvamos em saber, em sabedoria e em amor. Então, ele permite que nós vivenciamos experiências que vão nos acumulando saber e nos aprimorando. E nesse aprimoramento, obviamente, o perispírito vai se melhorando também e você vai galgando as ordens espirituais supostas. Emmanuel, lá no Religião dos Espíritos, fala com a gente assim: em toda circunstância, depende da melhora que fizeres. Ou seja, todas as circunstâncias vão depender da melhora que eu fizer, da busca a me educar que eu fizer, do aprendizado e do trabalho que eu realizar, do amor e do perdão que eu conseguir construir, para glorificar a vida. E a vida, gente, é a vida do espírito. Então, no final das contas, tudo tem a ver com quanto eu exerço a vida espiritual já na vida reencarnada e quanto mais e melhor eu exerço essa potencialidade do espírito. Paulo chamava de dons do espírito. Que é o quê? É permanecer na palavra do Cristo, como ele fala lá em João 8. Aqueles que permanecerem na minha palavra serão verdadeiramente meus discípulos. É se auto-evangelizar, é se autoconhecer, é se autodominar, é se auto-manejar, é se auto-aprimorar. Como? Educando, aprendendo, servindo, amando e perdoando. Receita infalível. Cortando um pouquinho, João. Ou como Jesus mesmo falou para a gente. E agora, voltou? Agora voltou. Voltei. Portanto,
Você acha que leu o slide, mas a gente não ouviu. Esperar um pouquinho que já vai voltar. Agora ficou tudo mudo. É, Voltei. agora tá voltando. Mas assim, a gente ficou sem ouvir sua voz o Portanto, tempo todo. ser de voz. Isso, Olha aí. Então, vamos lá. isso. Portanto, sede vós perfeitos. Ih, caiu. Já caiu, João. É, ele caiu. A conexão dele tá tão no alto que ele Uhum. Não, gente, tá aí ele. Só Hum, não tá. tá, Aquele na sala não tá. tá? Ele tá na sala, mas a conexão dele caiu, né? Hum, Mas ele tava assim essas semanas passadas, em outro grupo. Melhorou assim. A domingo, acho que ele deu uma aula domingo que eu vi. Melhorou sem a imagem. Mas ele deu um ampassã bom, né? Pra gente relembrar. Oi, João, sem som. Pronto, voltou. Voltou. Tá voltando. Voltei? Agora Ótimo. sim. Vamos Vocês ver se pegaram até que fica. parte? Ô, Fica. João, você tá vendo em padrão Vi. vibratório. Oi. Ondas, você tá chegando no tecido, são os multiversos, entendeu? É Pronto. assim. Isso. A gente não estava vendo bem o seu perispírito, mas agora eu tô vendo. Tomando a Joia. forma E vocês chegaram a ver o último slide? Jesus vi, falando. perfeitos. vimos. A conclusão é essa: Jesus mandando assim, vai lá vocês e se aperfeiçoem. Sede vós perfeitos, ou seja, busquem vocês a É, perfeição. Essa é a mensagem final. E agora podemos debater à vontade. É. lembrei da parábola do semeador, né, de Mateus, né? Muito embora ele não fala sobre essa questão da evolução, mas essa parábola é importante, né? Porque ela pode ser interpretada ali por diversas metáforas acerca da evolução, nessa jornada de alcançar ali o reino de Deus, né? Eu lembrei disso na hora que ele estava explanando. É o semear, o semeador saiu a semear. Então, é a gente buscar, né, essa nossa evolução, esse nosso aprendizado. Nessa questão de evolução, a gente também lembra, ele citou, né, sobre os bons frutos, não é? Uhum, A importância da gente aprender a, né, como você falou, uhum, a semear e a produzir bons frutos. sim, Tudo a ver com evolução. Tem uhum, várias passagens de Jesus falando da importância de bons frutos e a é, questão de a gente ter essa questão mais espiritualizada dos bons frutos e não se diminuir, né? Retirar até de nós tudo aquilo que nos leva a produzir os maus frutos, os bens materiais. Tem um estudo, eu acho que é na Rai TV que está sendo transmitido, do professor Otacílio Rangel, que fala sobre isso que o João estava falando, das ondas do padrão vibratório. E é interessante sobre isso, porque onda e padrão vibratório é a mesma coisa. Então, se a gente está falando de padrão vibratório, a gente fala de pensamento, a gente fala de pensamento e sentimento, a gente fala de fluxo, né? De Mas tem sintonia. uma. O João está falando uma coisa que eu acho interessante, achei interessante logo no iníciozinho, que, assim, um dos atributos dos espíritos puros são desprovidos de quaisquer paixões, né? Aqui, quando a gente fala de paixão, a gente fala de excesso. Aí me vem uma coisa que é assim: quando a gente tira o excesso de qualquer coisa, fica o quê? A essência, né? Uhum, Não é interessante isso? uhum, Então, se a gente fala de essência, e a gente fala de essência divina, a uhum. gente fala dessa comunhão, desse ser que veio para trazer essa mensagem, porque não existe mais excesso e possibilidade de excesso. Então, ele é a essência. E aí, quando você fala de se a gente for falar dele como intermediador entre ele e Deus, não existe, provavelmente com relação a gente aqui, né?
Não existe nenhum que seja intermediador Na antes nossa dele. visão, na nossa No visão, nosso, não, não, é até no nosso mundo, no nosso orbe agora, é. né? Ele é o único, né, Uhum, intermediador. uhum. Eu não sei qual é o que você estava procurando, qual é o vocabulário para Deus, mas é Adonai que você quer falar ou não? Kodesh. O Deus vivo, não. Adonai tem outro significado. Deus Não, vivo é mas uma você quer palavra. falar do Kodesh? É porque existem todos os nomes de Deus, tem Isa, vários nomes para Deus, né? E Sim, Deus mas você quer, vivo é um nome específico que eu não estava conseguindo lembrar. mas já lembrou ou não? Não, ainda não. Pode ser o Kodesh. Kodesh, Na verdade é Kadosh, né? Mas assim, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh. pode ser ou não? Mas assim, Pode ser, pode ser. Tá em algum lugar que minha mãe anotou para mim. Na hora que eu achar, eu vou falar para você. tem uma oração, uma prece hebraica, não sei se alguém aqui sabe, que se chama bênção sacerdotal. Alguém já ouviu falar? Acho que já. Chama Não me é bênção, estranho, não. Não. bênção, é linda, é bênção sacerdotal. E ela fala, eu falei do Adonai, porque em hebraico é Adonai, tá? Aí Uhum, ela fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar seu rosto em ti e te conceda uhum, graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Que sua uhum, misericórdia esteja sobre ti até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Seu espírito irá diante de ti, ao teu lado, por detrás, ao teu redor e no teu coração. Ele é contigo, pela manhã, pela tarde, ao teu sair, ao teu entrar, em teu riso, em teu choro. Ele é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça brilhar seu rosto em ti. Que conceda sua graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é uma uhum, oração que normalmente eles fazem sempre ao acordar, agradecendo. Essa uhum. é muito bonita. Depois eu mando no grupo ela Ai, mande oração cantada. no grupo, ela é bem bonita. Bem bonita. Hum. Tem também aquela outra frase, também de Kardec, sobre o caminho, a escolha dos caminhos, né? Da porta estreita e o caminho da porta larga, também tem tudo a ver com o conceito até de evolução. A gente faz o link com uma evolução também, né? Da evolução do espírito. Qual é a porta que nós vamos escolher, quais os caminhos que nós vamos escolher com o processo de evolução também. Então a gente vai procurando, né? Tem muitas coisas para fazer link com os. Armando quer falar. É? Que bom! Armando! Estou Cadê aqui meu Armando? compartilhando com a Denise. Diga lá, É, Armando. é interessante, é fantástico. Todo o trabalho que foi feito aí para o nosso Maninho foi muito bom, e da equipe toda, né, as colaborações. Mas a gente vê o seguinte: o Cristo sempre nos chamou a atenção para que nós voltássemos os olhos para dentro de nós mesmos, porque Deus não se encontra na parte emersa, exterior, ele está no nosso interior, né? O DNA Uhum. dele está dentro de nós. Mesmo como materialista, se eu quiser negar o Pai, vai ser um absurdo, porque eu não consigo negar o DNA de criação dele, que é a marca e a identidade. E aí a gente vai entender que essa viagem é na contramão, né, da correnteza material, ela pede a gente compreender as regras do jogo e o tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando um dos doutores da lei, conversando com Cristo, e Jesus vai falar de Abraão, tá? E falando de Abraão, o doutor fala: quem é você, seu moleque, para falar do pai Abraão e tal? Tá. Aí ele pegou, parou calmamente, só disse assim para ele: antes que pai Abraão fosse, eu já era. Aí tirou o homem do sério, porque antes que o pai Abraão fosse princípio inteligente, ele já era o Cristo, governador do planeta, há muito tempo. Ou, em outras palavras, fui eu que mandei o pai Abraão aqui começar o trabalho.
Aí o homem surtou, né? Era só isso. Muito bom, Armando. Bom. Betinha. Muito bom. Denise quer completar alguma coisa, Denise? O som. Não, meu pensamento era, eu estava até digitando aí quando ele pediu para falar. Questão da evolução, para a gente evoluir, tem que ter, como vocês estão falando aí, iniciativa, tem que partir da gente. Uhum. E Jesus já tinha falado para a gente, né? Abrir, eu batei e abrir ser-vos-á, né? Então, é iniciativa nossa, nós temos que dar o primeiro passo para poder as coisas acontecerem. Senão, não há evolução. Vai ser uma forçação de barra empurrar o outro. Betinha, você queria falar alguma coisa? Tá certo. Eu comentei aquele versículo da porta. Claro. Uhum. Dos bons frutos, tem da porta estreita, dos caminhos, né? Da busca dos caminhos, né? Qual o caminho que você vai seguir? Tudo isso leva ao processo de evolução do espírito, né? Mesmo que a gente faça escolhas de caminhos equivocados, uma hora nós vamos nos reencontrar e vamos redirecionar a nossa vida e os nossos caminhos para o caminho correto, né? Nada é definitivo nesse sentido também. Isso. Como a nossa irmã lembrou, a parábola do semeador, né? É a gente se tornar solo fértil, né? Ou seja, estar aberto, né? Completamente aberto a, a adquirir o conhecimento a partir disso, é, internalizar, né? Para poder aplicar. É. É tudo uma questão assim, né? Como a doutrina ela é esplêndida, né? Porque ela fala assim, Ah, tô no atual estágio evolutivo, nosso livre-arbítrio é o que a gente precisa, né? Em conquista moral, isso já vai se alterando completamente, né? A gente vai se tornando, então, cada vez mais nascendo do aperfeiçoamento, que é o nosso caminhar, com menos, a gente vai diminuindo os excessos e a gente vai se tornando essência. E aí, quando a gente fala de padrão vibratório, o João citou, né, a questão da densidade, e que é assim, também é importante da gente se lembrar disso. O acesso, quanto mais denso, menos acesso. Até por uma questão lógica, né? Uhum. Quanto mais denso, menos acesso. Uhum. E aí a gente vai vendo nisso também como ele citou a psicosfera individual, que vai para a coletiva. Quando a gente fala de psicosfera, a gente fala da qualidade do nosso perispírito. Quando a gente fala da coletividade do perispírito, a gente começa a perceber. Quando a gente fala da solidariedade dos mundos, o porquê que vieram de capela, justamente em capela, a gente vai fazendo todas as conexões e vai compreendendo esses processos todos, né? De como é que acontece com a gente. Eu não sei se cabe aqui, porque está terminando o estudo, mas tem um texto, só para citar, se eu acho que o Anderson também queria falar, então eu só tenho um texto que está em Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 152, que fala, o título é Ciência e Amor. Eu acho que tem a ver com isso, né? Mas a ciência incha, é a caridade que edifica. Aí tem o texto. Mas se a Denise não tiver um texto final, eu posso até ler, que é curtinho. Mas se não, Pode tem jeito. esperar um Mas eu acho pouquinho, né? Vamos ver se isso. mais alguém quer falar, fazer mais algum O comentário. Anderson abriu, fechou alguma. Aí. Boa noite, gente. Um abraço, satisfação estar com vocês. Eu fico aqui realmente imaginando, né? Tantas informações congruentes, né?
e que fortalece o nosso conhecimento. E que coisa fantástica, Magda, porque um outro, um outro dia, ano passado, eu tratei justamente desse capítulo 152, e você me traz essa lembrança, né? Que eu falei, gente, muito congruente com tudo que a gente coloca aqui, de fato, né? E não preparei, mas se você está com o texto e tiver a oportunidade, a gente lê, ele realmente é muito, muito bacana, assim como todos os outros, e o que você trouxe há pouco, né? Mas eu vou tentar deixar aqui uma contribuição. Ainda segunda-feira, agora no estudo sobre mediunidade, a gente falou sobre a casa mental, que está extremamente interligada a isso aí, né? E o quão é fantástico a gente detentor dessa doutrina em Uhum. nossas mãos, estudantes que somos, eu até gosto de falar assim, porque às vezes a gente coloca esse termo, um estudioso. Eu sou um estudante, eu estou o tempo todo tentando alguma coisa, né? Então, a gente escuta dos colegas que estão aí extremamente debruçados sobre os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo, e como é fantástico realmente você pensar, né? Porque o estudo foi, inclusive, voltado muito Pensamento e Vida, que é um livro que eu não canso de falar, gosto muito de Emmanuel, né? Então, a gente, de fato, traz essa coisa muito forte sobre a nossa mente. O que a gente está interligado? Foi falado tanto sobre vibração, sobre essa conexão. O que a gente quer, o que a gente espera. O nosso proceder é em cima de expectativas. Expectativas sobre um filho, sobre uma mãe, sobre o cônjuge, um amigo, sobre um trabalho. E qual é a nossa expectativa em relação aos ensinos de Jesus? Os melhores. E é claro que todo o melhor está para nós. Agora, a gente está preparado, a gente está fazendo por onde receber. Então, foi muito forte isso daí. E esse texto que, se tiver a oportunidade de falar, vai ser bacana. E fala muito sobre tudo isso. Você gostaria, então, Anderson, que a Magda faz uma leitura e você faz um comentário final Posso fazer? e já inclui no final a sua oração final para gente. Fica bom. Pode ler, então, Magda. Então, é um comentário que se fala, mas a ciência incha, é a caridade que edifica, está em Coríntios 8:1. Ciência e amor, Emmanuel comenta. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida, tem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, e somente se deveria transmitir a palavra edificante, como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto,
Somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Então, na oportunidade que eu pude tratar desse capítulo, né, a gente realmente traz e enaltece, né, a chamada de Emmanuel, através desse versículo, da nossa atenção com as nossas ações para com o todo. Às vezes a gente se enxerga detentor de um conhecimento, né, profissional, e toma-se por soberba, sendo que o amor é quem vai realmente fazer uma condução muito mais adequada a essa aplicação toda, a esse equilíbrio. Quando a gente se percebe detentor de um QI, de uma inteligência, e não faz o uso adequado, tomado por paixões baixas, né, e tão mesquinhas, egoístas, é que a gente se perde nesse segundo e mais forte nome citado, que é o amor, né? O amor, ele realmente ele abarca tudo. Então, ele está sempre pensando no próximo, no bem, atuando para o maior número de pessoas possível, né? E para a gente não se alongar, porque realmente essa passagem a gente teria aí, como tive a oportunidade de falar pelo menos 30 minutos, bem mais detalhado. Eu abro aí para qualquer outro comentário a respeito da leitura. A prece é minha, é isso, Denise? Pode ser. É porque você falou e eu falei, eu não sei se é porque eu fui o último a chegar ou se foi escolhida. Não, às vezes, junto com o seu comentário do texto, Perfeito, texto perfeito. bonito, né? Que depois a gente coloca no grupo, né? A Magda coloca, a gente dá mais outra lida, a gente reflete, né? Ótimo. Já está no nosso horário, A gente faz a prece, sim. pode fazer a prece. É assim, mestre amado, e Deus, nosso Pai querido, agradecemos por mais esses instantes de comunhão, com pensamentos voltados para o aprendizado, para essa inspiração maior do Evangelho, à luz do Espiritismo. Essa luz que às vezes é tão forte ofusca, né, de fato, aquele ímpeto de cometermos ações não tão legais. Então, esse conhecimento, esse poder que o Mestre nos delegou, que possamos fazer o melhor uso possível de todo esse conhecimento para o nosso bem, para o bem maior de todos aqueles que estão conosco, fortalecendo esse grupo com esse intuito do estudo do Evangelho de Jesus. Que o resto de nossa semana possa ser de muita paz, de alegria, possamos nos manter conectados, empenhados em desenvolvermos ainda mais nosso burilamento e que possamos estar aptos e prontos para a próxima semana, um novo encontro. Muita paz a todos, estejam todos com Deus, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado. Agradeço a presença de todos, ao nosso João pela facilitação. Isso, que possamos estar juntos, né? Semana que vem novamente, com Xaxá, com mais um capítulo sobre o livre-arbítrio, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até Boa semana noite, que Boa gente. noite a Boa todos. noite. vem. Boa noite Tchau, a tchau. Boa todos. noite. Fica com Deus. Abraço, Ô, João. João, Boa noite, espera, gente. João, deixa eu te fazer uma